porque no final das contas já era esperado. Pronto. A Arábia Saudita já tinha avisado, o Kuwait avisou, o Bahrein avisou, o Catar e os Emirados Árabes Unidos também avisaram, mas ainda não havia nenhum anúncio oficial. Avisam que os Emirados Árabes Unidos vão abrir o Estreito de Hormuz à força, vão entrar na guerra. Afirmam que o estreito mais importante do petróleo mundial, Costa. Coisas de equipe, já vimos bastante, né, como está o assunto, né? Esse lugar do mundo vai ser aberto. Segundo, o que dizem os Emirados Árabes Unidos por eles? Os Emirados Árabes Unidos estariam antes de tudo pressionando para que o estreito seja aberto. Mas eles garantem que isso tem que ser agora, e não importa se for através de movimentos militares. Obrigado. Para onde tudo isso vai? Os Emirados Árabes Unidos anunciam oficialmente que já estão procurando o que vão fazer, e se a opção militar for uma delas, provavelmente será a que vão usar. Eles estão fazendo um movimento no qual vão se convencer, segundo eles, para não entrarem sozinhos. Vão convencer o Catar, os Emirados Árabes Unidos, desculpe, os Emirados vão convencer o Catar, a Arábia Saudita, possivelmente o Bahrein. Não se sabe o que ocorrerá com Kuwait e Omã, mas o Kuwait pode participar, já que permite ataques dos Estados Unidos a partir de seu território. Vão convencer possivelmente o Japão, talvez a Índia? Eles estão fazendo movimentos na Europa, pressionando a Europa para que também entre junto com os Estados Unidos, então Emirados Árabes Unidos. Passou a ser então de um país que não está muito seguro. É que vejam, olha, eles estão fortemente armados, ou seja, em termos de armas, não falta nada. Eles têm muitas armas, têm aviões. Eles têm treinamentos há muitos anos com os Estados Unidos, mas também com outros países no mais alto nível. Eles sabem sobre armas, mas não têm experiência em guerra, ou não têm muita, praticamente não têm. O que eles têm é dinheiro, e o que acontece agora é que eles estão em um ponto em que não podem avançar. Dubai vai demorar anos para recuperar a confiança dos turistas, dos investidores. Quem vai querer comprar um apartamento em Dubai agora? Quando sabem que a qualquer momento tudo pode sair do controle e o Irã pode atacá-los e afetar tudo, toda a região está desconfiada. Há ameaças contra as empresas dos Estados Unidos, que gerariam um efeito obviamente importante em nível global. O preço do petróleo supera 100. Seguimos assim, já conhecemos toda a confusão ao redor. Dubai, a cidade, tudo o que faz a região crescer depende de turismo e finanças. 1% depende do petróleo. É importante lembrar que os Emirados Árabes Unidos têm várias regiões, algumas muito petrolíferas e outras não. Dubai não é petróleo, Dubai vive do turismo e do setor financeiro e imobiliário, e tudo isso com certeza traz retorno. O principal temor é que o fechamento do estreito esteja provocando um colapso econômico global. E com essa ideia, eles vão apresentar o futuro para vocês. Supostamente, eles vão chegar e dizer, olha, isso é o que vai acontecer em 6 meses, isso é o que vai acontecer em 1 ano, isso é o que vai acontecer em mais 1 mês. Esses serão os efeitos caso nada seja feito. E o que eles querem, supostamente, é acabar com o regime, ou seja, de fato, é acabar com o regime. Pensando que em todo o Oriente Médio haja um Estado radical a menos, e se houver grupos radicais, eles vão continuar existindo por aí, vão atacá-lo, mas um Estado tão radical quanto o Irã já não seria possível. Pelo menos é isso que esses países pensam. Por isso, além de observar, é preciso lembrar o que fez o irmão do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que é o... Vamos agir como se fosse o presidente, como se fosse o rei. O rei não manda, quem manda é o príncipe herdeiro. E o irmão do príncipe herdeiro também, disse o rei. Obviamente, foi alguns dias antes de começar a guerra. Por volta do dia 26 de fevereiro, ele foi a Washington. A história ficou muito conhecida porque foi pública. Então, soube-se que na Casa Branca ele disse que tinham que acabar com o regime, que era a última oportunidade de acabar com o regime antes que ele se fortalecesse ainda mais. E claramente ele tem o controle do Estreito de Hormuz neste momento,
e não pretende soltá-lo. Além disso, mudaram as leis do Irã para permitir, sob a lei iraniana, cobrar pedágio. As pessoas que passam por lá já gostaram disso e não pensam sair, a menos que alguém os tire de lá. Até agora, continuam lá, ou seja, realmente estão lucrando com isso. Do ponto de vista militar, as batalhas estão sendo vencidas, mas a estratégia não parece estar dando certo. Os mísseis parecem não ter acabado. Então, bem, é interessante. Pelo menos é estranho também pensar que esse tipo de, vamos dizer, estratégias não tenham sido feitas antes, em vez de demorar um mês para fazer isso. Porque achavam que o Irã ia colapsar antes e não aconteceu, então agora vão estar operando. Será? E aqui eu faço a pergunta para vocês: será que eles vão atuar em coalizão ou será que os Emirados Árabes Unidos vão ficar sozinhos? Imagina se isso acontecer, imagina que os Emirados Árabes Unidos entram no conflito, mas ninguém entra, e que os Estados Unidos podem sair. Como ficaria o Irã? Como ficariam os Emirados Árabes Unidos? Perdão, o que o Irã faria nesse sentido? Então, se a decisão que vai ser tomada, e lembrem-se, olhem, vai acontecer um anúncio em mais alguns momentos, algumas horas, minutos ou mais, a partir do momento em que vocês estiverem assistindo a este vídeo nos Estados Unidos. Sobre o Irã, eles vão fazer outro anúncio para a nação. Na Austrália, hoje serão feitos vários anúncios em diferentes partes do mundo. E a Austrália, acho que já fizeram, pois estão adiantados. Depois verifico se o anúncio já saiu. Acho que agora já foi divulgado. Depois eu confiro, porque não tive tempo de ver antes. Mas outra questão é que os mercados não mudam, não reagiram ao que está acontecendo. A boa notícia é que hoje o petróleo amanheceu a $99, ou seja, caiu. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. Estão tirando as reservas, estão fazendo de tudo para reverter o efeito. Não. Aí estão as perguntas. Emirados Árabes Unidos, fazendo o que esperavam que a Arábia Saudita faria. A Arábia Saudita ainda não se anima a tornar isso oficial. E outros países do Oriente Médio provavelmente vão se juntar a esse país, vamos ver. Enquanto isso, aliás, mais um detalhe. Está sendo anunciado que vai acontecer o eclipse mais longo do século, de acordo com o que estão reportando. Esse eclipse ele vai ser no dia 12 de agosto. De acordo com o que estão reportando, o primeiro contato do disco do Sol com a Lua vai acontecer ao entardecer. Vai ser na Espanha? Pelo menos às 19h30. A fase de totalidade vai chegar às 20h27, de acordo com o que estão reportando. Não vai ser espetacular, garantem. Dentro do País Basco, as melhores condições para observar o eclipse vão ocorrer no oeste de Biscaia, embora o ponto mais privilegiado seja Álava, em Guipúzcoa. Por outro lado, o eclipse não vai atingir 100% de totalidade nessa região. Bom, então daqui a pouco, moça, vou marcar a data. Analisamos onde mais no mundo isso pode ser visto. Este eclipse, mas garantem que este será o mais longo do século. Já não sei, não vamos ver outro tão longo assim, né? Obviamente, estão pedindo para usar os óculos homologados, não os óculos oficiais, e sim os óculos homologados, óculos que realmente são feitos para isso. E em outras coisas, como vocês já sabem, aquele Donald Trump que uma vez foi pego olhando para o eclipse, lembram no seu primeiro mandato? Assim, sem proteção nenhuma, sem esse óculos especial. Pessoal, quero conversar sobre outro tema, as novas alianças surgindo no mundo. Vamos falar sobre isso. Existem 3 alianças principais que estão se formando, que estão sendo redesenhadas no mapa da geopolítica. Já o mundo não funciona mais como na Guerra Fria, obviamente. E embora se saiba mais ou menos quem está com quem, as alianças agora são diferentes. Por exemplo, na OTAN, há países como a própria Hungria, por exemplo, que, embora faça parte da OTAN, claramente não joga do lado da OTAN, mas sim do lado da Rússia.
Isso complica para a Rússia. Será que é interessante a OTAN existir para manter alguém lá? E não é só a Hungria nesse caso. Tem por aí uns 2 países que também estão claramente mais aliados ao lado dos russos. Outro assunto, né, outra aliança curiosa é entre os Estados Unidos e a Rússia. Especificamente, não os Estados Unidos como país, mas Trump como presidente, tem uma relação bastante estranha com Vladimir Putin. Um dia é inimigo, né, um dia é amigo, né, um dia é compadre, no outro dia estão brigados com ele e assim por diante. O mundo está funcionando de uma maneira muito diferente e é sobre isso que eu gostaria que conversássemos. No fim das contas, é uma conversa que faço aqui com vocês e espero que deixem seus comentários, suas opiniões a respeito. O planeta tem se reorganizado muitas vezes por conveniência dos países, mas também muitas vezes por medo. Será que essas novas alianças que estão se formando acabam por consolidar algum país, por exemplo, a China? No final do vídeo, ou no final desta parte do vídeo, eu gostaria de comentar o porquê. Acho que, embora realmente existam riscos, também há movimentos que estão sendo feitos que equilibram um pouco as coisas e fazem com que os riscos sejam cada vez menores. Estamos evoluindo de uma maneira muito estranha, nós seres humanos, apesar de haver muitos desafios, apesar de parecer que são só más notícias, não é assim. Também há, dentro de tudo o que estou vendo, tudo o que observo, apesar dos problemas, e que são muitas, não. As potências dependem cada vez mais deles. Entre eles, digamos, outros países também que estão nesse desenvolvimento, que já não são terceiro mundo, mas que também não são primeiro mundo. E aí estão vários da América Latina, está o Brasil, está o México, estão vários países. O Chile, eu acho que não, muito em breve, a Argentina também e outros países, mas o Peru. Nem se fala também, bom, muitos outros que estão entrando em uma fase de desenvolvimento muito diferente do que tinham em outros tempos. E que claramente já não se pode mais falar daquele terceiro mundo que existia nos anos 80, em outras épocas. Falta muito, claro, mas realmente há uma mudança, dá para ver uma mudança agora. O primeiro bloco é o que chamam de eixo ou o eixo euroasiático. São 3 países e a aliança deles é muito clara: Rússia, China e Irã. Mas é muito curioso porque realmente é uma aliança. Mas há várias coisas que de repente muitos desconhecem porque estão acontecendo neste momento. E aqui, então, analisamos o que está por vir e o que está acontecendo agora, e também um pouco do contexto. Mas a Rússia acabou de fazer uma mudança, uma reviravolta. A Rússia havia rejeitado os dólares nos últimos anos, não queria dólares e virou as costas para o dólar por um bom tempo. Embora, veja bem, isso era um pouco falso, porque o país que mais comprava dólares em espécie, não por transferências, mas em dinheiro vivo. O país do planeta que mais comprava dólares no mundo era a Rússia. Até alguns meses atrás ainda, ou seja, a Rússia compra muito, mas não gosta disso. Porque não pode, para começar, porque existem as sanções, então não podia comprar dólares, mas de outra forma. E você vai perguntar, por que não compram rublos? Por que não compram ienes? Por que não compram outras moedas? E não sei o quê? Sim, tudo bem. Só que o problema é uma coisa só. Elas não são aceitas em outros locais. Ou seja, você pode ter todos os ienes do mundo, mas se você for para outro país, esse país não vai aceitar ou vai aceitar um pouquinho, vai ser difícil você fazer compras. Esse é o problema que outras moedas têm, por isso o dólar continua sendo uma moeda de reserva. E o que a Rússia acabou de anunciar, e agora vai começar a comprar, aceitar e operar em dólares. Toda a questão do petróleo, eles, os russos, agora vão vender em dólares, algo que já anunciaram oficialmente. Então, a Rússia rejeita tudo o que o famoso BRICS está fazendo e vai em direção ao dólar, certo? Mas, obviamente, aqueles que trazem toda a narrativa putinesca não dizem isso, né? Mas eles mesmos anunciam, estão indo para o dólar de novo? E bom,
Desde 15 de fevereiro eles já tinham anunciado isso, não é algo tão novo o que estou contando para vocês, mas é algo que quase não foi comentado. Olhem, no dia 13 de fevereiro foi publicado o seguinte: o Kremlin não descarta a possibilidade de voltar a usar o dólar nas transações internacionais para normalizar a política econômica que mantém com os Estados Unidos e com o mundo. Não só isso, como também garantem que o petróleo seria vendido também em dólares, diz. Ninguém abandonou o uso do dólar, ou seja, eles dizem que não o abandonaram, diz Dmitry Peskov. Isso é uma coletiva de imprensa que ele deu no dia 13 ou 12 de fevereiro. Dias depois, anunciam oficialmente que o dólar passará a ser usado. Segundo as autoridades russas, no ano passado, dizem que quase 80% das transações comerciais na Rússia foram feitas em rublos, 80% segundo eles, no ano passado. Agora, passariam a usar o dólar. Se você quer comprar algo, quer comprar tecnologia, quer comprar certos suprimentos para a África, para a Ásia e para a América, o que eu faço com os rublos que vou comprar? Onde vou comprar, principalmente na Rússia? Em dólares e em dinheiro. Na moeda em que você me pagar, isso pode ser aceito no mundo todo e precisa ser limpo. Vamos que seja uma transação bancária para não ter problemas. Então essa é a parte complicada. É aí que eu digo que as alianças sim estão acontecendo, obviamente alianças, mas ao mesmo tempo a economia está misturada. E por sorte, não vamos para a guerra, porque se um país colapsa, ou seja, a economia do outro colapsa, o efeito dominó é igual para todos. Até pior para outros países, que muitas vezes nem estão no problema. Então, se queremos um certo equilíbrio, essa globalização que muitas vezes é criticada, mas que não é analisada, essa união que existe com grandes defeitos. Mas que mundo! Se o inimigo máximo também depende de você e você dele, então não podem se atacar. E isso é bom para evitar uma terceira. Bem, há teóricos que dizem que a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer, porque as grandes potências dependem muito umas das outras. Olhem, para dar alguns exemplos, por exemplo, Tesla sim, ou seja, Tesla. Muito obrigado, Excelência. O país que mais compra dele no mundo é a China, e o contrário também. O Walmart é uma única empresa dos Estados Unidos, mas só isso, né? A empresa Walmart compra mais da China do que muitos países juntos. É enorme a compra do Walmart de produtos chineses, ou seja, a China depende do Walmart, mas a Tesla depende da China. E se a gente for somando e vendo que empresas como a Apple se beneficiam muito da China, hoje em dia, apesar de terem fechado algumas fábricas, a Apple continua dependendo da China. E ganha muito, né? A China ganha razoavelmente com as fábricas que tem, gera empregos e outras coisas, mas o lucro dela é muito menor. Voltando a isso, né? Ou seja, isso custa para a China, vamos dizer, alguns dólares por celular terminado, já que eles vendem para você por $1.000, $2.000. A Apple lucra muito mais com isso, já que tem grandes ganhos por causa da China. Mas se a gente soma e soma, e soma e soma, vemos que algumas empresas e milhares e milhões de pessoas dependem de que o outro país esteja estável, esteja bem. Então isso é super interessante. Isso é, vamos dizer, é uma paradoxa muito curiosa, mas há outras alianças muito curiosas. Vejam, por exemplo, está acontecendo uma aliança. Uma rota comercial alternativa é o corredor norte-sul, o INSTS. A ideia é evitar o canal de Suez e também as sanções ocidentais. Estão se formando blocos, se olharmos rapidamente o mapa, estão se formando blocos bem loucos, porque olhem para a China. Já comentei sobre o porto que ela está construindo aqui. Então, ela vai pular tudo isso e todos os problemas que esses países poderiam causar para ela. Imagina, você passa por onde está o Japão, porque
olha, aqui pode passar sim, mas olha como estão colados entre a Coreia e o Japão. E você diz, bom, mas aqui está a China. Olha, ela tem tudo isso para sair, né? Isso tudo aqui é Japão, Japão, não termina aqui. Olhem só, estão as ilhas, todas essas ilhas, e cada ilha, bom, essa ilha aqui está a 200 quilômetros para cá e essa outra ilha também. E depois, se você procurar por aqui, encontra outras ilhas, ilhas e mais ilhas. Vamos, é como se tivesse uma espécie de parede, tem partes em que você pode passar, mas que em caso de problema complicam tudo. Aqui o Japão fecha tudo para você. Assim como esses países fecham tudo aqui e te deixam sem acesso comercial ao mundo. Mas e se a China tivesse que lidar apenas com o Paquistão, como já faz? Um trem vai avançar pela China, passa pelo Paquistão e sai para o mar pulando tudo isso. E isso já está em construção, né? O porto, na verdade, já está funcionando, dizem que é o maior porto do mundo. Então, essa é uma aliança comercial e para o Paquistão é ideal, e para a China também, porque diz: olha, em vez de brigar com 5, 6, 7 países, Filipinas, Indonésia, Malásia, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, todos esses países, eu só lido com o Paquistão, deixo o Paquistão satisfeito. E olha, já é menos arriscado, mais barato e mais seguro, mas só isso, ainda assim é interessante, muito interessante. Bom, por outro lado, né, o segundo bloco, né, obviamente o Ocidente, os Estados Unidos, a OTAN, Europa, Japão, aliados. Aí estão muitos países que são aliados por vizinhança, pelo motivo que você quiser, né? México, Estados Unidos. Embora o México mantenha uma boa relação com muitos outros grupos, e eu acho que estrategicamente isso é bom. Ou seja, enquanto você não se vende para nenhum, que às vezes até parece, mas enfim, é bom manter um equilíbrio. Me parece que o México faz isso mais ou menos bem, principalmente pela posição que ocupa. Acho que continua e precisa buscar um equilíbrio para não romper com ninguém. Com muitos países se mantém uma boa relação, mas enfim, o ponto é que essa aliança, né, o bloco ocidental, Estados Unidos ou tão fechado, está bem fraco. Porque foi assim que os Estados Unidos decidiram ou porque foi assim que Trump decidiu? Aqui a grande pergunta é: quem está decidindo, os Estados Unidos como país ou outra pessoa? Se estão como pessoas muito suspeitas, porque, bem, seria preciso perguntar aos estadunidenses se eles querem romper com o mundo assim como está sendo feito e se aliar com a Rússia. Ou o que é que Trump quer, ou seja, qual é a estratégia geopolítica de Trump? Aqueles que estudaram a psicologia de Trump afirmam que ele age sob o caos, que a sua principal forma de agir, onde ele gosta de atuar, é no caos. Ou seja, ele provoca a raiva, o caos. Ele aproveita e consegue uma oportunidade. Mas, infelizmente, isso pode romper alianças. A Europa a desconfia completamente dos Estados Unidos. Agora eu diria, não dos Estados Unidos, ou desconfia do Trump. Mas o ponto é que Trump é o presidente, então quem leva é a aliança dos Estados Unidos. E se isso se romper, possivelmente não vai ser mais a mesma coisa. Possivelmente vamos ver o que acontece com o tempo, mas enfim, é uma aliança lógica. Mas o problema está na frase. É sobre o America First. E muitos dizem, na verdade, que esse America First é Israel First, porque no final essa guerra com o Irã parece mais uma guerra que Israel precisava iniciar. Para Trump foi conveniente agora, devido a seus problemas internos, e ele disse: vamos lá. Então é isso. E há um terceiro bloco, e cada vez está mais evidente e cada vez mais forte. Agora já é a vez da Arábia Saudita ouvir isso bem. Agora é a vez da Índia, lembre-se, agora eles estão aqui. Para começar, ponto. Agora é agora. E o Paquistão assinou um acordo de defesa mútua. É uma pequena aliança muito interessante, mas além disso, a Arábia Saudita e a Índia têm uma boa aliança. Curiosamente, agora se dá bem com os dois inimigos entre Índia, Brasil, África, especialmente alguns países. Nem todos estiveram aliados e o Sudeste Asiático está formando uma aliança muito interessante, que é basicamente uma aliança comercial. Não se vê uma aliança política completa, não se vê uma aliança militar por enquanto, mas há uma aliança interessante.
A América Latina está muito dividida, não o povo. O povo, acho que estamos cada vez mais unidos, mas os políticos estão bem divididos, não estão unidos. Constantemente há trocas de farpas entre o Equador e o México, El Salvador com sabe-se lá quem, e assim vai. Eles nos controlam muito bem, aos latino-americanos, aos governantes, porque não encontramos uma maneira de nos darmos bem, quase que estão cochichando, fazendo com que a gente se afaste ainda mais. Por ideologia de direita, de esquerda, não é assim. Estrategicamente estivemos muito errados, isso não deveria importar. Na América Latina deveria haver a formação de um bloco. Imagina o quão fortes seríamos, o poder que teríamos como um bloco. Cada um com sua cultura, com seus países, que por sinal temos muitas conexões. Mas que houvesse uma união, que houvesse realmente uma união. Mais de direita, você mais de esquerda, você mais do que for. Mas vamos nos unir, vamos fazer força pela causa, que é um sonho. Ainda é um sonho utópico, mas também seria necessário. Vamos ver menos radicalismo agora. Ou seja, que haja união, com todos indo mais para o centro, tanto os mais de direita quanto os demais. E chegar a um ponto médio para equilibrar. Poder dialogar, coisa que parece complicada, né? A América Latina tem essa parte meio complicada, mas enfim, como potência poderia ser incrível, incrível. A questão é que a terceira aliança, que é a aliança mais estranha de todas, são os países árabes. Um grupo de países asiáticos do sul. Tem que ver que os países árabes são praticamente todos da Ásia, exceto o Egito, no caso, e um ou outro por aí. Mas os países do Oriente Médio, como chamam, são Ásia. Então, esses países asiáticos, junto com a Índia, junto com a Indonésia, esses países estão formando cada vez mais alianças e muito interessantes. Ou seja, por exemplo, essa questão no Paquistão, Arábia Saudita, é tremendo o potencial que existe ali e a China tem se envolvido cada vez mais. Também digo que são alianças pessoais e interesses que já estão tão misturados. Há países que têm muito mais relação, apesar de serem inimigos do que parece. Aí está um avanço. Não, porque eu gostaria de conversar também sobre outros temas, por exemplo, essa ideia de que se começa a trabalhar mais nesse, tipo, como em uma espécie de mundo global, mas as alianças já estão aí, cada vez mais alianças e já estão tão misturadas outro dia mesmo. Olha, seria interessante analisar o poder de cada passaporte dos países latino-americanos, o poder dos passaportes dos países potências, para vocês verem como isso realmente afeta. E como vão te ver no mundo depende do que o seu presidente faz. Por exemplo, o passaporte dos Estados Unidos por muitos anos, foi o mais poderoso do mundo, ou seja, era o que podia ir para mais países do planeta. Os Estados Unidos, e agora está em um ranking abaixo do México, e o México não está mal nesse quesito. É aceito em boa parte do mundo, mas esse processo não está mais abaixo. Por que vocês acham? Por que vocês acham que isso aconteceu? Tudo isso faz parecer que a geopolítica de repente parece distante, as alianças parecem distantes. Mas não, as alianças são muito importantes. E algo o México deve estar fazendo certo. Não, não é só de agora, ou seja, isso já faz tempo, faz fácil. Desde 2006, 2007, até um pouco antes, inclusive, né? Isso vem melhorando. O poder do passaporte em 2026, pois já é um dos passaportes mais fortes. Vamos dizer que está entre os primeiros 30 por aí, não é dos passaportes mais fortes, ou entre os 20, acho que não, mas está por aí. Sim, amanhã, se quiserem, a gente confere. Bom, amanhã não, hoje à noite, vamos ver se a gente confere. Não, acho que é o número 20 o mais poderoso. Ou seja, é muito interessante, muito importante. Como estará o Brasil, como estará a Argentina, como estará a Colômbia? Daqui a pouco a gente confere, tem um índice de passaportes e a gente vê lá. Já falei bastante. Em breve trago outra atualização. O que ocorre no mundo? Obrigado pela companhia, ótimo dia a todos. Seguimos conversando, até logo.